Bom, pessoal, então a gente dá início ao nosso curso aqui de Cálculo 1. Vou passar para vocês qual que é o conteúdo programático da disciplina, o que a gente vai trabalhar durante o semestre, quais são as datas de avaliações, funcionamento de notas, bibliografia e assim por diante. Vou explicar as formas de comunicação, os horários de atendimento para vocês. A disciplina desse semestre que vocês terão comigo é Cálculo 1, é uma reoferta de Cálculo 1. A ideia aí que vocês consigam aprender o conteúdo a partir do momento comigo. Espero sanar algumas dúvidas que vocês tiveram, algumas pendências que ficaram aí para a disciplina. A partir do momento que você vê pela segunda vez, às vezes fica até mais fácil se empenhar e entender e tudo mais. Ajuda bastante aí na hora de vocês estudarem. A ementa é a mesma coisa do que vocês já viram do semestre passado. E aí a gente vai, embora a ementa já começa aqui falando sobre limites, definição, propriedade e tudo mais tal, eu vou começar com vocês com uma revisão do que são números reais, operações matemáticas mais básicas, a parte algébrica, depois a gente vai para função, entendimento de funções, gráficos e assim por diante, e depois sim a gente entra na parte de limites, tá? Eu sempre gosto de dar esse overview de forma bem rápida, para relembrar com vocês alguns conceitos, para ajudar durante o desenvolvimento da disciplina. Embora tenha alguns que provavelmente vai falar, pô, professor, mas isso aqui é fácil, bem trivial, já vi isso daqui e tal, mas eu entendo que a gente precisa desse um nivelamento, por mais que seja bem rápido, mas eu acredito que isso daí possa ajudar. Então, depois a gente vê aqui, então, limites, definição, propriedades, limites fundamentais. Depois a parte de derivada, que eu falo que a derivada a parte, é o fundamental do curso de engenharia mecânica. Tudo que, desculpa, não só de engenharia mecânica, mas da parte de engenharia elétrica também. De forma geral, as derivadas estarão presentes em tudo que vocês vão trabalhar, desde um sistema mais simples, que se movimenta com passagem de elétrons, com corrente elétrica, ou então com impedância, capacitância, vibrações, o que for, tem parte de derivada. Então, a gente vê aí a definição, mostra o que é uma derivada, entende a fundamentação geométrica. O cálculo, se você entender a geometria por trás de cada método, fica bem mais fácil para você visualizar e aprender. Porque quando você faz alguma coisa muito mecanicamente, olha, o passo é esse, você não aprende. Você só decora. Então, a partir do momento que você aprendeu, todo o desenvolvimento motivou-se, você viu do aonde que veio, para que serve, isso dá um norte bem legal para vocês. Depois a gente entra aqui nas aplicações de derivada, funções crescentes e decrescentes, máximos e mínimos, concavidade, ponto de inflexão. E partindo depois da parte de derivação, que é a antiderivada integral. Integral definida, teorema fundamental do cálculo, integral indefinida. E algumas aplicações de integral. Eu vou tentar motivar vocês no curso de cálculo 1. Acredito que eu, por ser engenheiro, eu tenho aí uma visão bem mais detalhada das aplicações de cálculo 1. Eu sei muito bem, já fui aluno, quando eu estava na graduação, eu ficava perguntando para o professor, mas no que eu vou usar isso? Professor, mas no que eu vou usar isso? Isso aqui não serve para nada. Passava o curso inteiro só reclamando no que ia usar. Hoje eu vejo a infinidade de coisas que dá para a gente utilizar. Aí que é a grande diferença da pessoa que vai ser um excelente engenheiro, que vai conseguir se destacar no mercado de trabalho, para um operador ou apenas um técnico. Nada contra, tá, pessoal? Eu não tenho. Qualquer profissão é útil no mundo, a gente precisa de pessoas nas mais variadas áreas de participação no mercado de trabalho. Só que acredito que, a partir do momento que vocês estão cedendo aí, vocês estão separando 5 anos da vida de vocês para estudar engenharia, para se tornarem engenheiros, vocês têm que se tornar excelentes engenheiros. Ainda mais num dia de semana à noite, já vou falar, tá? Até aula no sábado à noite, então tem que ser bom, porque estudar tudo isso, ficar todo esse tempo, 5 anos estudando,
perdendo noite de sono e sair um profissional meia boca, não dá não. Tá? Então, vou linkar com vocês muitas aplicações. Vou mostrar, olha, isso aqui você vai utilizar lá na frente nisso, naquilo, então você precisa entender agora para você chegar lá na frente e já ter essas noções e assim por diante. O cálculo é a base de toda a engenharia. A partir do momento que você entende o funcionamento do cálculo, ele vai te dar muitas possibilidades lá na frente, principalmente na hora que você vai modelar os seus sistemas físicos. Quando você vai trabalhar lá com um sistema mecânico, um sistema elétrico, para você chegar na equação que descreve aquele movimento, todo o cálculo ajuda bastante. Para a gente cumprir a sementa, eu listo aqui alguns objetivos da disciplina. Primeira coisa que a gente precisa compreender os conceitos de limite, derivada e integral. Para entender os conceitos aí de limite, derivada e integral, é imprescindível ter a parte de cálculo básico, um pré-cálculo aí que a gente fala, né? Entender o que é uma função, o que são operações básicas, operações aritméticas mais básicas. Depois a gente vai desenvolver a capacidade de criar seus próprios modelos para o tratamento matemático de situações concretas. Então, a ideia é que você consiga ter a noção aí de como utilizar uma equação, de como utilizar algumas funções para você modelar ou para você criar seus próprios modelos de algum sistema físico. Compreender as situações clássicas de engenharia modeladas e tratadas por meio do cálculo de uma variável. Então, vocês vão ver que para sistemas mais simples, mais básicos, apenas uma variável já é suficiente para descrever, ter um significado físico interessante. E, por fim, aí, compreender a importância e a necessidade das demonstrações, assim como a cadeia das definições e passos intermediários que as compõem. Então, não é basicamente você sair lá, cálculo assim, faz assim, não. Você precisa entender a geometria, a definição e assim por diante para falar isso. Quando eu falo geometria, não é geometria analítica, tá? É a geometria do método de forma geral, da onde que vem e tudo mais, tá? O conteúdo programático, então, a gente começa, como eu falei para vocês, eu vou dar um pré-cálculo, a gente começa de números reais, fala o que são, aí a gente tem os grupos, união de grupo, tudo mais, tal, os números racionais, números reais, módulo de um número real, entender o que são intervalos, para que servem esses intervalos, principalmente depois que a gente entra na parte de integração, entender muito bem, intervalo aberto, intervalo fechado, intervalo compacto, assim por diante. Existência de raízes, então a gente vai chegar lá e saber como calcula a raiz de uma equação, de uma função e assim por diante. E por fim aqui, potência com expoente racional. Entender como faz a potenciação, como faz algumas simplificações, algumas resoluções. Posteriormente, a gente, continuando aqui na parte de pré-cálculo, eu entro na parte de funções. A gente começa aqui com funções de uma variável real e valores reais. Nós vamos entender o que é uma função, para que serve, no que a gente vai utilizar, a definição dessas funções. Depois, as funções trigonométricas, seno e cosseno. Vamos partir ali, fazer um entendimento sobre o que é o seno, o que é o cosseno, como que a gente faz a utilização, não confundir quando utiliza o seno e o cosseno. E, com isso, as outras funções também, que são derivadas aí do seno e do cosseno, que é a função tangente, cotangente, secante e cossecante. E algumas operações com funções. A gente vai entender como utilizar essas funções para sair de um domínio para o outro, como que eu faço para obter o gráfico de uma função, como eu faço para simplificar e tudo mais. Aí, assim, a gente entra na parte do cálculo 1 em si, que é o limite e continuidade. Vou começar com uma breve introdução para vocês, para falar para vocês para que serve limite, o que serve continuidade. Vou fazer a definição de uma função contínua, entender por que é contínua e não descontínua, e assim por diante. Com isso, a gente consegue definir o que são limites, depois limites laterais, limite de uma função composta, continuidade das funções trigonométricas, o limite fundamental e propriedades operatórias. Vocês vão ver que a parte trigonométrica sempre estará presente no curso de engenharia, principalmente quando vocês conseguem modelar um sistema e a resposta é uma senoide, por exemplo, e a maior parte dos sistemas físicos, você pode ter lá um circuito de retificação. Você quer ter o circuito de retificação para transformar um sinal que é alternado em contínuo. Mas o que é um sinal alternado? Nada mais que um seno, ou um cosseno exponencial. Se você pegar um sistema de vibração,
que está lá oscilando, nada mais é que uma senoide. Então, você tem que entender e fazer com que essas funções sejam utilizadas aí dentro do nosso contexto. Mas para a parte de derivadas aqui, já falei para vocês o assunto mais importante do curso de cálculo 1. Vou dar uma breve introdução, falar como que é a derivada de uma função, a definição de uma função, derivada das funções trigonométricas, algumas regrinhas de derivação e a aplicação das derivadas na engenharia. E, por fim, sobre a parte de integrais. A partição de um intervalo, soma de Riemann, integral de Riemann, definir as propriedades da integral, teorema fundamental do cálculo, cálculo de áreas, mudança de variáveis na integral e aplicação das integrais na engenharia. Tá? Por mais que eu falo que derivada é super importante, mas quando eu falo que a integral é uma antiderivada, ou seja, definição basicamente ali de derivada. Okay? Então, você tem que ter essa noção que a derivada integral, uma caminha com a outra, uma vai fazer parte da outra. E o entendimento das duas é fundamental para o curso de vocês. Ok? A metodologia, como que funciona? Então, a disciplina ela vai se desenvolver aí através de 6 aulas síncronas semanais, teóricas. Além dessas atividades síncronas, eu vou solicitar para vocês, como atividade assíncrona, resolução de lista de exercícios. Cálculo não tem jeito, pessoal. É pegar a lista e resolver. Quanto mais exercício vocês resolverem, melhor. Você vai treinando até você entender, chegar numa certa conclusão, para você resolver os problemas. Agora, se você achar que só os exercícios que eu resolvo aqui com vocês já são suficientes, vai fazer falta lá na frente. Então, pega o livro, pega a lista de exercício. Não tô achando a metodologia do professor, não tô entendendo do jeito que ele está fazendo. Tem vídeos aí no YouTube, se você consegue fazer um curso de cálculo do MIT, por exemplo. Você coloca lá no YouTube, digita lá cálculo 1, MIT, ele vai te dar o curso de cálculo 1 do MIT. Você consegue ter um curso aí que o pessoal lá está trabalhando. As aulas vão ser ministradas, então, através do Google Meet. Nossas aulas são às quartas e aos sábados. Nas quartas-feiras, das 8h20 até às 10h50, às 22h50. E aos sábados, eu gostaria de ver com vocês, no horário está para iniciar às 5h30, às 17h30. Gostaria de saber com vocês, se todo mundo concorda, é claro, para a gente antecipar para começar às 4h40, para ao invés de nós irmos até às 8 da noite, a gente para ali umas 7h10. E aí, se vocês concordarem com isso, vocês coloquem no chat se concorda, se não concorda. Se não concordar, a gente mantém o horário. A quarta não muda, porque o pessoal da mecânica tem aula, ficaria das 20h20 até às 22h50, e aos sábados aí, estou vendo aqui que já tem que ser para todo mundo, tá, pessoal? Então, como não tem como, para mim, então deixa 17h30, que é o horário que foi colocado. Então, faz de 17h30 até as 8 da noite, ok? Tem que todo mundo estar de acordo para não ter problema. E aí, eu vou colocar sempre o link aqui no Classroom para vocês, uns 5 minutos antes de iniciar a aula. Eu vou deixar ele não visível para a turma pelo fato de, como eu vou gravar as aulas, se eu não for o primeiro a entrar na sala, o primeiro que entra, ele se torna o administrador da sala. Então, eu sempre vou deixar o link não visível para a turma, e vou deixar ele visível apenas 5 minutos antes de iniciar a aula, para não ter esse problema. E depois, alguém que entrou primeiro vai ficar como administrador, o vídeo vai ficar lá para ele, e aí fica difícil, até pedir para a pessoa me encaminhar tal. Então, sempre a gente inicia nesses horários, então, 20h20 na quarta e às 17h30 aos sábados. Então, pelo Classroom, a gente vai fazer o gerenciamento das nossas aulas. Vocês devem sempre utilizar aí o e-mail institucional para acessar aqui o Classroom, pelo fato de, no futuro, nas provas, nos trabalhos,
Se você não tiver com o seu e-mail institucional, você não vai conseguir ter acesso, ok? No Classroom você até consegue acessar, tudo mais tal, seu e-mail pessoal, até a sala aqui, se você tiver no Classroom, você consegue entrar. Mas para fazer prova, para você enviar formulário e tal, não vai conseguir. Então, já vê se você está com o seu e-mail institucional, se está tudo certo. Se não tiver, entre em contato com o CETIC para arrumar. Para o desenvolvimento de alguns programas, eu vou utilizar o Octave. Em alguma determinada parte do curso, eu vou mostrar para vocês como que utiliza o Octave. Não sei se vocês já fizeram isso na aula de programação lá com o semestre passado. Caso não, eu vou mostrar para vocês o que é o Octave, para que serve, é um software bem interessante que vocês vão utilizar bastante aí durante o curso de engenharia. E aí vocês podem utilizar aí seu computador pessoal, smartphone, laptop, tablet, o que for aí para vocês entrarem em contato para fazer as aulas. As avaliações, a gente vai realizar 2 avaliações e 2 trabalhos de forma síncrona. A média final é calculada aqui através da seguinte expressão: 80% de nota de prova e 20% de nota de trabalho. Então, a nota de prova é a média aritmética das avaliações e a nota de trabalho é a média aritmética dos trabalhos. Então, tem aqui as datas das avaliações: primeira avaliação no dia 10 de julho de 2021 e a segunda avaliação no dia 21 de agosto de 2021. As duas aí caem num sábado, e aí vocês já se programem aí para não deixar para a última hora, para estudar, tá. Geralmente, numa aula anterior, a gente faz o trabalho para composição de nota. Então, se a prova é no dia 10, que é num sábado, provavelmente na quarta-feira da prova vocês vão fazer o trabalhinho. E a mesma coisa para P2, ok? Não tem sub, não tem REC, então é só essa oportunidade aqui que vocês têm, tá? Então, estuda, tira dúvida, não deixa para a última hora não, para não ter problema. Bibliografia. Eu vou utilizar alguns livros aqui, mas eu vou focar no livro aqui do Stuart, Cálculo, volume 1. Esse livro aqui, ele é bem completo, ele tem a parte de pré-cálculo, mostra algumas definições, mostra todo o conteúdo que a gente vai trabalhar. Tem uma linguagem mais acessível, bem mais tranquila e bem completo para um curso de cálculo 1. Então, esse livro aqui que eu vou me basear. O outro livro também, do Guidorizzi, é um excelente livro, só que o Guidorizzi já tem uma linguagem um pouco mais complicada, um pouco mais difícil. Então, eu sugiro aí, para um complementando o outro sempre, não fiquem apenas num livro só, quanto mais livros que vocês se identifiquem para estudar, melhor. E o outro livro que eu recomendo como bibliografia base também é do Paulo Boulos, Cálculo Diferencial Integral, volume 1. Disponibilidade para tirar dúvidas, eu coloquei aqui terça e quinta, das 10 às 11 da manhã. Eu vi que na quarta-feira o pessoal da elétrica tem o horário vago aí para todas as aulas estão vagas. A gente pode disponibilizar um horário aí nas quartas aí das 18 às 19 horas, tá? O contato, basicamente, que eu faço é pelo meu e-mail aí, que vocês têm aí, ou pelo Classroom. Para maiores informações, acesse meu site.